Olá, sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui dos escritórios da Enfoque, que nos fornece o seu software Terminal Enfoque, onde nós vemos os gráficos. E hoje é dia 10 de março de 2016. Estamos numa semana de ebulição política no Brasil, porque há poucos dias o ex-presidente Lula foi convocado a depor, e isso aconteceu logo depois da delação premiada do senador Delcídio Amaral. E hoje nós temos a notícia de que o Ministério Público solicita prisão preventiva do ex-presidente Lula. Então os mercados aí estão refletindo toda essa movimentação que está acontecendo, e estão já precificando com essa alta que está acontecendo no índice Bovespa, que eu já estou mostrando aqui para vocês. Só checar aqui, Júnior, o som tá bom, né? Agora, Juninho? Ok. Então com essa alta que eu estou... Som, né? Tá bom. Tá bom. Tá. O mercado está precificando esse processo de nós termos a possibilidade de simplesmente virarmos uma página no Brasil e eventualmente mudarmos a administração, né? Podemos colocar aquela famosa plaquinha, sob nova administração. Então, o que o mercado disse aqui nessa alta é que ele gosta muito da possibilidade de nós termos nova administração no Brasil, seja ela qual seja, porque a verdade é que ninguém tem a menor ideia do que possa acontecer depois que eventualmente a presidente Dilma Rousseff for tirada do poder, né? Mas enfim, então nós tivemos uma alta bastante significativa. Eu quero colocar pingos nos is para vocês terem em conta que o índice Bovespa subiu do topo ao fundo 20% em 4 dias. Isso é muita coisa, né? Desde a delação premiada do Delcídio Amaral, ele subiu esses 20%. Então, o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que nós continuamos numa tendência de baixa. Esse topo ainda é inferior ao último topo, e somente com o rompimento dos 50 mil pontos, que é onde o mercado encontrou resistência recentemente, é que o Ibovespa vai estar dizendo alguma coisa. Assim mesmo, para a gente dizer que esse processo todo aqui virou, falta muita coisa ainda, né? O mercado teria que ir lá para os 60 mil pontos, encontrar essa reta de resistência que vem lá de 2010, romper essa reta de resistência. Eu, pessoalmente, não acho que isso vai acontecer, muito pelo contrário. Eu já tenho dito aqui nas Quintas Técnicas que as reações na tendência de baixa são muito violentas. Eu acho que é uma questão psicológica. As pessoas amargam todo esse tempo aqui, vendo seus portfólios, o valor de suas carteiras diminuir, e quando há uma possibilidade de mudança de fator fundamental, qualquer coisa que mude o cenário, elas se atiram nos mercados, né? Então, será que isso aqui que nós estamos vendo é uma bandeira de alta? Parece, mas não dá para dizer, infelizmente não dá para dizer. Nós vamos ter que esperar um pouquinho para julgar se os 50 mil pontos vão ser rompidos ou não. Eu acho que grande chance de serem se houver confirmação de que o ex-presidente Lula vai ser de fato detido e preventivamente, e também se houver um encaminhamento mais positivo, aí, um pouco mais certo para o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que isso pode sim acontecer. Mas em tempos de altíssima volatilidade como essa, a gente, o melhor que tem a fazer é tirar um pouco o time de campo
e esperar indicações mais concretas da direção dos preços, né? Então, eu diria que nós estamos indefinidos para a Bovespa no curto prazo, mas continuamos absolutamente baixistas no médio e longo prazo. Por que eu estou baixista no médio e longo prazo? Bem, antes de mostrar Nova York, vamos ver aqui o que está acontecendo em termos do índice Bovespa. O índice Bovespa rompeu esse suporte muito importante aqui, né? Isso aconteceu em agosto do ano passado, fez esse processo de baixa e subiu e está agora, se a gente puxar essa retinha aqui, a gente vê que ele está, vamos dizer, pode ter feito apenas um pullback para essa área de resistência aqui, que é a área de resistência desse triângulo simétrico, onde ele teve entre agosto e dezembro do ano passado. Agosto e novembro, na verdade. Rompeu no final de novembro, fez essa bandeira de baixa e depois caiu um pouco em dezembro e bastante em janeiro desse ano. Então isso está perfeitamente nos conformes de uma tendência de baixa. Nós podemos também tentativamente traçar uma reta que viria desse topo de setembro do ano passado e pegaria, aliás, setembro de 2014 com esse topo de maio de 2015. Então, nós temos uma pretensa reta de resistência aí e vou tirar essa outra reta aqui de mais longo prazo, vou tirar esse Fibonacci daqui também, esse triângulo simétrico, e a gente vê que eventualmente os preços podem vir buscar essa reta aqui, seria uma alta de mais uns 8%, o mercado iria para 54 mil pontos, e aí nós bateríamos nessa reta e o mercado continuaria, enquanto não rompesse essa reta ali para os 54, que é esse fundo aqui muito importante, né? Na verdade é 53 mil pontos, esse antigo fundo, esse antigo suporte importante, perdão, e que hoje se transformou numa resistência. Então isso é possível sim de acontecer. Claro, qualquer coisa é possível acontecer, né? Mas então isso seria uma alta não tão expressiva dos preços e poderia então ser o ápice dessa, quer dizer, a projeção dessa bandeira de alta, da eventual bandeira de alta que nós estamos visualizando, né? Eu não consigo, eu acho que não dá para a gente afirmar ainda que é uma bandeira de alta, dada a volatilidade e dado o quadro atual de mercado. E dado também que nós estamos aí numa área de resistência muito grande, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que as chances maiores são de que o mercado se acumule por essa faixa aqui, entre esses 51 mil e os 46 mil pontos, para daí então resolver se ele vai estar nos mostrando aqui uma formação de topo ou uma formação de continuação. Eu estou achando que nós vamos ter uma formação de topo. Por que eu acho? Porque eu ainda vejo um perigo muito grande com o S&P, com os mercados americanos, né? Se a gente olhar o gráfico, saindo aqui do Dow Jones, vou para o gráfico na verdade, sair do gráfico do S&P, estou indo para o gráfico do Dow Jones. A gente olhando o gráfico do Dow Jones, a gente vê que o mínimo, e esse é o gráfico do Dow Jones indexado pelo CPI, ou seja, sem a inflação desse período. Já mostrei muitas vezes, vou mostrar rapidamente aqui, vai que alguém não viu esse gráfico. Esse é o gráfico do Dow Jones com inflação. Então, com inflação, ele é um ativo que só sobe. Sem inflação, quando a gente tira os 2.300% de inflação desse período aqui, de 2013 para frente, a gente vê que essa acumulação aqui vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. Tá? Então esse aqui é o gráfico sem inflação, já tirei aquela inflação, e aí é the real thing, como diz o americano. Isso aqui é o que foi de fato, né? Quem pôs dinheiro aqui e tirou aqui, ganhou toda essa valorização percentual aqui, e quem pôs dinheiro aqui, tirou aqui, pegou
uma desvalorização de em torno de 70%. Muito bem, olhando esse gráfico que é a coisa real, a gente vê que o mínimo foi aqui em 1932 e o máximo foi atualmente, né? O máximo foi aqui em dezembro do ano passado. E a gente vê que os preços estão aí muito próximos do valor máximo da história da Bolsa de Valores do planeta Terra. Isso aqui é como se fosse o equivalente às ações do planeta Terra, são as 500 maiores. Bom, Dow Jones são 30 ações, mas se a gente transportar, sair desse gráfico de 100 anos e for para o gráfico de 50 anos do Dow Jones, do S&P, aí a gente vai ver 53, 2003, na verdade, 60 e poucos anos do S&P, né? Na verdade, eu nasci aqui, ó, então ele tem 65 anos, porque eu estou hoje com 63 aninhos. Muito bem, então, olhando esse gráfico, a gente vê que ele está muito próximo do valor máximo de toda a história, né? Estamos muito próximos do valor máximo, numa situação que o mercado já rompeu essa reta de suporte, havia nos dado um bull trap aqui que eu explorei fartamente aqui na quinta técnica, e agora ele está, no meu entender, fazendo uma formação de topo, em que está delimitada, cujo suporte está especificado aqui nesse nível a 1860, em torno de 1860, e agora o que os preços estão fazendo? Eu acho que eles estão fazendo aí uma reação dessa tendência, e quero destacar para vocês o nível que o mercado chegou e sentiu. Olha, esse nível aqui, estou falando do S&P, SP500, tá? Eu teria que realçar mais essa resistência, porque vejam, nós estou aqui mostrando topos que aconteceram, 1, 2, 3 topos em 2014, fundo que aconteceu em 2014 também, em dezembro, outro fundo em fevereiro de 2015, um topo em setembro de 2015, um fundo em dezembro de 2015, e agora nós estamos aí testando esse nível. Então, isso aqui também passa a ser simétrico com esse outro movimento que aconteceu aqui de agosto a setembro do ano passado. Então, eu acho que isso daqui está prontinho para receber o certificado de formação de topo de longo prazo. O mercado americano, na minha opinião, mas vocês não acreditem muito nela, porque eu já estou falando isso faz tempo, né, Juninho? Mas, enfim, é que eu sei que, do outro lado, existe uma pressão muito grande dos bancos centrais americano e europeu para não deixar com que a coisa evolua como eu acho que já deveria ter evoluído. Mas o mercado é soberano, ele é que manda. Quando tem mais oferta de compra do que oferta de venda, o mercado sobe como ele fez agora, mas chegou, como eu disse, nesse nível importantíssimo. Para melhorar esse nível, como eu mostrei para vocês, é nada mais nada menos do que o nível de 2.000 pontos redondinho no S&P. Ele está tentando romper esse nível, eu acho que não vai conseguir, e acho que tem grande chance do mercado reverter a partir de agora. Se acontecer isso, a reversão nos Estados Unidos eu acho que não vai ser suave. Quando o mercado for entrar na tendência de baixa, eu acho que vai ser uma coisa violenta, muito violenta. E o Bovespa não segura isso, essa alta toda do Bovespa não vai segurar. Então, sim, o Bovespa pode subir um pouco mais. Se o comando for trocar, ele deve subir um pouco mais, já deu uma amostra, mas a gente não pode esquecer que o Bovespa já subiu muito, né? Por exemplo, as ações de banco subiram nada mais nada menos do que 30% em poucos dias. As ações subiram 30%, ações de banco subiram 30%, será que sustentam? Não sei, vamos ver, né? Vamos analisar algumas delas e aí a gente pode concluir. Eu acho que entrar no mercado agora é bastante temerário. Deve-se entrar só quem nunca entrar para comprar e segurar, né? A buy and hold nem a pau. Mas os traders que quiserem tomar posições têm que lembrar que nós estamos numa tendência de baixa e essas posições tomadas vão ser
têm que ser consideradas como counter trend, como posições contrárias à tendência principal. E aí, com todos os respectivos cuidados que deve se ter com ordens de stop e tudo mais, né? E, logicamente, estou falando para os traders que fazem posições no mercado, que fazem swing trade, e não, logicamente, para os day tradistas, né? Quem faz day trade está aí com uma floresta de grandes oscilações que é muito propício para se aplicar os setups aí que se conhece, né? Muito bem. Então, vamos passar para analisar. Bem, eu não terminei aqui no S&P, nós estamos baixistas no mercado americano, curto, médio e longo prazo. No curto prazo também somos baixistas em função de que eu entendo que nós estamos vendo aqui uma reversão. Por quê? Porque nós estamos num nível muito importante de resistência, e porque eu estou vendo uma ABC aqui, e porque o mercado também, se a gente for aqui para o intraday, eu quero mostrar para vocês, isso é muito importante. Um pequeno detalhe, mas vejam, nós temos uma reta aqui rompida no intraday de 15 minutos do S&P, e entendo que essa reta suporte rompida era uma reta confiável, e os preços agora estão acumulando uma acumulação de continuação dessa baixa. Por isso nós estamos baixistas no curto prazo também no S&P. Volto aqui para o gráfico diário e vamos analisar agora algumas ações, Petrobras e Vale, como a gente sempre analisa, Itaú, vamos ver um pouquinho as ações de banco. Vou mostrar a vocês que o nosso produto Recomendações com Stock recomendou a venda de 8 ações recentemente, nos últimos dias. 2 delas foram estopadas, foram BMF e Banco do Brasil, mas nós continuamos com 6 ações, que são Ambev, recomendamos ontem, Cosan, recomendamos anteontem. Por que recomendamos Cosan? Porque ao testar esse nível de resistência importante, ele nos forneceu uma formação de reversão de candlestick, que foi essa estrela cadente. O mercado reagiu, mas não está conseguindo ir, nosso stop está acima lá da reversão, né? Recomendamos também Energias BR, porque no topo histórico o mercado nos produziu um engolfo bastante bem definido. Agora não conseguiu cair, quer dizer, não caiu, mas também não subiu, voltou a testar esse nível, fechou com uma longa sombra hoje. Vamos ver amanhã se a posição vai dar certo ou se vai ser estopada, né? Por enquanto não está dando certo. Recomendamos Klabin também, porque a gente vê uma formação de topo muito clara aqui, e nós entendemos que o rompimento desse suporte que confirmou essa formação de topo, deve resultar no rompimento dessa reta suporte de longo prazo, e com os preços atingindo esse objetivo aqui, que é 2,50. E fizemos a recomendação ontem, ou foi hoje? Deixa eu ver aqui, já esqueci. Notícias, lista de notícia. Não, Klabin foi hoje. A recomendação foi hoje, é que essa retinha horizontal estava indicando que era ontem, né? Mas agora estou me lembrando, realmente foi hoje. Então, hoje confirmou-se o engolfo de ontem, mas não é só um engolfo, né? Nós damos muita atenção e muito crédito a formações de candlestick que acontecem em níveis importantes. A gente diz que isso é o contexto onde acontecem as formações de candlestick. Essa formação especificamente de Klabin, vejam vocês, aconteceu ou teria acontecido no teste da resistência do que nós entendemos ser um retângulo de baixo, e projeta a sua amplitude para baixo aqui nos 2,50. Por isso que recomendamos Klabin.
Recomendamos também a Tecnisa, porque entendemos que tínhamos um triângulo descendente aqui, vejam esse triângulo descendente, e que os preços fizeram apenas um pullback para esse triângulo descendente, para os antigos suportes do triângulo descendente, e aí nesse ponto, com um contexto muito importante, interessante, favorável para uma indicação de venda, ele nos produziu um engolfo, e foi logo depois da confirmação do engolfo, um dia indefinido, outro dia indefinido, é que nós então fizemos a recomendação ontem. Tecnisa, o objetivo é 2,10. Recomendamos também VEG, porque isso foi ontem, porque VEG nos produziu, primeiro, rompimento dessa reta suporte de longo prazo, que nos faz ficar de olho, que nos faz entender esse processo aqui como uma formação de topo, que poderá, no nosso entender, ser chamada de cabeça e ombro. Depois do rompimento disso, o mercado ficou acumulando no que nós entendíamos ser uma bandeira. Agora, com esses eventos políticos, o mercado deu essa arrancada, mas tocou na reta de resistência de longo prazo, que vinha lá de cima do topo de julho do ano passado, mas já tinha 3 pontos, e ao tocar nessa reta nos produziu esse belíssimo engolfo, e foi lá ontem que nós vendemos. E essa é então a última das ações. Então vamos aqui agora ver. Vamos agora ver Petrobras e Vale e responder algumas perguntas aí de quem quiser. Então vamos começar com o Vale 5, que está num processo de tendência de baixa, corrigiu já primeiro nível Fibonacci, da alta que em Vale iniciou-se em 98, foi uma alta espetacular. Vale subiu 9 mil, praticamente 8.800 e tantos por cento. Nos preços de hoje, comparado com 98, o mercado ainda estaria com 2.200% de alta. Vale caiu do seu topo a partir de início de 2011, chegou a cair 83%, agora está com uma queda de 74%, mas não quer dizer absolutamente que não possa cair mais, né? Pode cair muito mais, sim. Então, se a gente for analisar essa alta, a gente tem que saber se isso seria uma reversão desse processo de alta, ou se isso é apenas uma reação para o mercado continuar com a sua tendência de alta. Mas vocês já sabem, por essa reta que eu tracei, qual é a minha opinião, porque nós tivemos uma reversão próximo dessa reta reta de resistência de longo prazo, que começa lá em julho, com o topo de julho de 2014, passa nesse outro topo de maio de 2015 e nesse outro topo de outubro de 2015. O mercado deixa aí um topo nas possibilidades dessa reta, tecnicamente ele deixou um topo na reta, e quando ele nos forneceu uma formação de reversão de candlestick, que foi a formação de estrela da tarde. Então nós temos todo o quadro aí para mostrar que esse processo de alta foi apenas uma reação da tendência de baixa que deve continuar. Temos, portanto, baixistas em vale curto, médio e longo prazo. Entendemos que o mercado volta para testar esse fundo aqui a 6,50, entre 6,50 e 7. E sim, entendemos que depois ele tem tudo para continuar a cair e vir buscar o seu próximo objetivo, que está aqui em torno de R$5. Então, baixistas aí, curto, médio e longo prazo para Vale. Petrobras extrapolou um pouco. Petrobras, em primeiro lugar, já corrigiu 50% da alta que nós entendemos foi iniciada em 1999. Também Petrobras teve uma alta espetacular, subiu ao longo desse tempo 8.300%, ainda estaria com 1.450
1.500% de alta a partir de 99, que é bastante, né? Sim, pode cair mais, pode cair muito mais Petrobras. E os preços estão agora testando uma provável reta de resistência de longo prazo. Só que essa reta tem 2 pontos, mas é justamente nesse nível e também, principalmente nesse antigo suporte aqui a 8, por onde também passa um dos níveis Fibonacci, né? Mas então isso aqui é uma zona de resistência muito grande, tá? Então o Petrobras está testando esse nível. Hoje teve o fechamento aí nas máximas do dia, mas isso aqui não me parece uma bandeira. Isso aqui está mais, para mim, está mais para uma deriva, que indica perda de força desse movimento de alta. Esse candle de hoje em si, aqui não necessariamente, porque ele está acontecendo depois de uma pequena acumulação, mas como nós tivemos esse clímax muito bem definido, isso aqui pode vir a ser chamado de enforcado, que seria um candle negativo, estaria indicando um topo, os preços caindo após ele, né? Então vamos ter que esperar uma confirmação do que vai acontecer, mas o meu palpite é que essa alta do índice Bovespa não deve ter vida longa, aliás, de Petrobras, índice Bovespa e tudo mais, né? Não deve ter vida muito longa. E por acaso, se nós tivermos a confirmação do rompimento dessa última, dos R$8, as próximas resistências seriam aqui a 8,50 e a 9. Temos uma resistência bastante significativa aqui a 9 e depois, logicamente, a resistência natural dos R$10, né? Vamos ver o que o Petrobras vai fazer. Nós continuamos baixistas no médio e longo prazo e indefinidos aqui no curto prazo. Agora eu vou falar de Itaú Banco e mostrar que nós tivemos uma alta aqui espetacular de Itaú Banco, né? De meados de janeiro para cá, a ação subiu 46,8%, praticamente 47%, mas só nesse processo de ebulição política aí, o mercado teve uma alta de 32%. Depois dessa grande oscilação, considerando que os preços estão em níveis muito importantes de resistência, muito próximos do seu topo histórico, eu não tenho, minha gente, a menor ideia sobre o que vai acontecer com isso. Mas eu acho que isso aqui está mais para uma deriva do que para uma bandeira ou para uma flama. Então, em função disso, eu tenho um pouco de viés negativo com o Itaú. Agora, continuamos sim baixistas no médio e longo prazo, porque, muito simples, nós podemos traçar a Fibonacci aqui dessa alta espetacular que ele teve desde 1995 e vemos que ele está muito aquém de conseguir corrigir Fibonacci, né? Poxa, Fausto, você acha que o Itaú pode cair para R$5 então? Eu acho que sim, claro. Não sou eu que acho, né? A análise técnica e as confirmações que a gente tem empiricamente do que costuma acontecer quando um ativo tem uma alta espetacular como essa. Por exemplo, o Itaú subiu 14 mil, quase 15 mil% nesse período, né? Para a gente ficar num horizonte mais mensurável, de 2002 para cá, subiu 1.800%. Então é bastante, né? Então a gente fica aí, sim, entendendo, a gente entende que a única razão, minha gente, de mercado poder cair muitas vezes é porque ele subiu demais, né? Então, eu acho que assim que a tendência de baixa nos Estados Unidos se iniciar, eu acho que os bancos vão sofrer bastante.
Mas enquanto isso, acontecem essas coisas aqui, né? Infelizmente essa alta foi difícil de ser pega, porque enquanto aqui nós estávamos, veja, com retas de suporte rompida, com triângulo simétrico, a gente estava de repente esperando um pullback aqui para as resistências do retângulo. Enfim, isso aqui foi completamente inusitado, né? Espero que alguns aí, vários analistas, colegas tenham pego, mas eu achei que simplesmente não deu trade, né? Porque quando a gente teve a primeira indicação, para a gente colocar um stop, nós já teríamos que colocar stop a 10% de distância. E o stop a 10% de distância, a gente não teria aí 25% de alta. Eu achei que nós não teríamos 25% de alta, né? Mas realmente foram dois eventos que, como diria o Charles Dow, dá quase para a gente dizer que são atos de Deus, né? Lá nos anos 1900, no comecinho do século passado, quando o Charles Dow começou a tecer os seus conceitos e publicá-los como editoriais no Wall Street Journal, ele então publicou um dos seus conceitos, que era o de que os fatos estavam todos descontados já nos preços. O mercado refletia tudo que era de conhecimento público, porque esses fatos já estavam descontados no preço dos ativos. Mas o mercado só não descontava, inclusive os fatos que eram de conhecimento dos insiders. Os insiders, como fazem parte da massa de indivíduos que atuam no mercado, a ação deles também já estava registrada no mercado, né? Eles que sabiam de coisas que os outros não sabiam já tinham agido, e essa ação já estava também refletida nos preços. E, portanto, o mercado descontava tudo que era de conhecimento público e também que era de conhecimento só dos insiders. Só não descontava atos de Deus. O que são atos de Deus? Coisas que ninguém sabia. Por exemplo, agora, isso aí se sabia, né? Só que quem é que sabia que a Polícia Federal ia fazer a condução coercitiva do ex-presidente Lula? A Polícia Federal. E a Polícia Federal, aparentemente, pelo que a gente pôde ver graficamente, foi absolutamente correta, não houve vazamento nenhum. Até porque não é atribuição da Polícia Federal, tem informação, não é de se esperar, vamos dizer, né, que a Polícia Federal não tenha nos seus quadros pessoas que vão estar pegando essas informações e vão estar agindo na Bolsa. E se tiverem, e se houveram, são quantidades pequenas. Quer dizer, não é assim como se um grande investidor tivesse sabido disso, né? Daí agisse com a sua possibilidade de fazer muitas operações no mercado e fizesse alguma movimentação significativa que desse para perceber a eventual ação de insiders, né? Então, isso que aconteceu se assemelha ao que o Charles Dow chamava lá atrás de atos de Deus, né? Uma situação que ninguém sabia. Duas coisas também: houve a coincidência da delação premiada, do vazamento da delação premiada do senador, líder do PT no Senado, Elcito Amaral, e em seguida a condução coercitiva do Lula, né? Enfim, então é isso. Para Itaú, nós estamos continuamos baixistas no médio e longo prazo, e estamos aí de indefinidos para baixistas no curto prazo. Vamos falar de Bradesco, já falando de Itaú, e a gente está numa situação muito parecida, né? Rompeu-se a reta suporte de longo prazo. Eu acho que isso aqui está com toda a pinta de ser uma formação de topo, mas nós tivemos um bear trap aqui, o mercado rompeu esse fundo importante, logo depois desrompeu, teve esse rally, e agora nós temos que ver o que vai acontecer com os desdobramentos aí dessa ebulição política. Isso aqui não dá para dizer se é uma bandeira de alta ou não. Nós temos um gap aberto, está muito difícil de tecer prognósticos aí para o curto prazo. Eu acho que o mercado, por outro lado, vai estar muito atrelado ao que estiver acontecendo nos Estados Unidos. Então é isso. Júnior, temos perguntas? Temos várias perguntas, Paulo. Primeiramente, o Luiz Cabral de Melo. Nossa, mãe do céu. Mandou um grande abraço. Então eu quero dizer para o Luiz Cabral de Melo, que é meu grande amigo e foi colega de trabalho
lá uma trading chamada Costa Pinto, e que I do really beg your very pardon, my friend. Ele brincava comigo quando nós estávamos lá. Um prazer enorme ouvir de você, Luiz Cabral. É isso aí. Bom saber que você está aí nos assistindo. Diga, Júnior. Primeira pergunta é do Eurotrade. Ele quer saber sobre EUS 10Y. Eurotrade. EUS 10Y, indicadores mundiais. Vamos ver os bonds de 10 anos dos Estados Unidos, que eu estava vendo eles ontem, e acho que eles estão aí falando alguma coisa para nós. O que eles estão falando é que, quem sabe, você está começando. Vamos ver hoje o que aconteceu antes de eu estar falando aqui. Como é que é? EUS. Onde é que está esses bonds aqui, meu Deus do céu? Como é que é, Juninho? EUS 10Y. Acho que está incomodado isso aqui. Esperar que está com os comandos. Acho que eu comi bola aqui. Aqui está os bondes de 10 anos dos Estados Unidos. Eu estou de olho nisso e até fiz uma contagem de ondas de Elliott aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma cópia disso. Aqui eu justamente para que eu possa já sei. Para que eu possa limpar a área aqui. Eu entendo que nós tivemos uma formação de fundo aqui entre 2011 e 2013. O mercado depois caiu, testou um nível de suporte e agora está subindo. E acabou de romper um nível importante de resistência. Aparentemente está rompendo um nível importante de resistência, que não é só esse último topinho de alguns dias atrás. Se a gente pega esse nível, a gente vai jogar ele lá para a esquerda e vamos ver que tem vários eventos técnicos acontecendo aqui nesse nível. Então, isso seria, em se confirmando esse rompimento que aconteceu hoje, isso seria uma indicação de que os bonds podem estar subindo para essa reta de resistência aqui de longo prazo, que aconteceria lá para os 2,2 aproximadamente. E o que isso quer dizer? No meu entender, isso quer dizer que títulos americanos subindo, bolsa caindo, né? Basicamente é isso que acontece. Eu acho que quando o S&P cair mesmo, isso aqui vai subir mesmo. E o dólar aqui vai subir muito, porque vai acontecer o que sempre acontece quando há uma instabilidade. Eu estou partindo do princípio que a queda nos Estados Unidos vai ser uma queda violenta, não vai ser um processo soft landing, como diz o americano. Vai ser lá mais para o lado do crash. Então, quando isso acontece, há uma instabilidade mundial, há uma fuga, há uma escassez de crédito no mundo e há o que se chama o flight for quality. Flight for quality é uma situação em que as pessoas tiram o dinheiro dos outros investimentos que são hoje, por conta da globalização, são feitos no mundo inteiro,
e trazem esse dinheiro para o porto seguro dos títulos do Tesouro americano. Por uma série de razões, porque eles têm que pagar margens que estão acontecendo por conta das quedas dos seus ativos nos Estados Unidos, por conta que os ativos estão caindo nos Estados Unidos e eles sabem que também vão cair nos emergentes, nos outros lugares do mundo, e também porque passa a ser atrativo você ter dinheiro nos Estados Unidos por conta da possibilidade alta de juros, né? Então isso aqui eu acho que está sendo talvez um indicador aí, né? Leading indicator, como dizem os americanos. Leading indicator é aquele indicador, né? Esse rompimento aqui, né? Seria então aquele indicador que acontece antes do resto acontecer. E o resto seria uma queda nas ações e outras implicações também, né? Já que eu estou aqui nesse assunto, eu quero mostrar para vocês aqui nos indicadores mundiais, vamos aqui para commodities, quero mostrar para vocês o que está acontecendo com o gold e com a prata. E hoje nós tivemos uma alta do gold, do ouro, e sim, o ouro está subindo. Eu estava imaginando que eu ia mostrar justamente o inverso, mas não. Nós estamos aqui nesse processo de lateralização. Nós tivemos que eu imaginei fosse um triângulo descendente, mas acabou que não se confirmou, o mercado não atingiu o objetivo desse triângulo descendente. E agora eu entendo, entretanto, que nós estamos, se a gente olha de longe assim, eu acho que nós estamos num processo de deriva. Olhando de perto, que significaria perda de força desse movimento de alta. Agora tivemos alta. Então vamos ver a prata. Silver. Ouro e prata são commodities mundiais, são commodities muito importantes, e quando elas caem, elas estão indicando que o mundo não vai ter expansão econômica, muito pelo contrário. Vejam, a prata está testando esse nível de resistência. Também teve um fechamento na alta do dia hoje, próximo das altas, das máximas do dia, mas nós estamos nesse processo de tendência de baixa, e nós estamos testando lá a reta de resistência. Mas também, na verdade, não está corroborando muito para o que eu imaginei. Mas, enfim. Então é isso. Já que nós vimos isso, vamos ver também o WTI. Vamos dar uma espiadinha no petróleo. O petróleo está... petróleo que viveu durante 20 anos nessa faixa, de 83 até 2003, rompeu essa faixa em 2004 por conta da farra do crédito, foi lá nos 145, inimagináveis $145 o barril. No subprime caiu de bico, tocou a parte de cima dessa faixa, subiu, fez essa linda formação de topo aqui. Quando rompeu, eu até fiz uma projeção bastante baixista, por conta da projeção foi de 50% de baixa. Né? Imagine eu me expor dizendo que o petróleo vai cair 50% de baixa. Só o fiz porque isso, em termos de análise técnica, é uma coisa muito importante. Quando essa reta foi rompida aqui, eu fiz essa projeção e chegou e ultrapassou essa projeção. Entrou dentro da faixa, mas está subindo e está muito próximo dessa reta de resistência. Eu acho que o petróleo pode subir um pouquinho mais, mas vai bater aqui e vai voltar e vai permanecer dentro dessa faixa onde ele viveu durante 20 anos. Eu acho que a faixa que o petróleo vai oscilar durante bastante tempo é por aqui, entre 20 e 30 dólares. Então isso o petróleo também está dizendo. Quando a gente volta aqui para o mercado americano e olha e constata que os preços estão no nível mais alto da história, a gente vê que isso não está combinando muito bem com o petróleo ter caído tudo que caiu. Né? O mercado de ações está lá no topo e o petróleo caiu tudo aquilo. O ouro também caiu bastante, não está subindo agora, mas caiu bastante. A prata também caiu bastante. Né? Títulos do Tesouro estão começando a subir nos Estados Unidos. Acabou o processo de quantitative easing, já foi definido pelo Banco Central. Então, eu entendo que isso aqui é uma coisa que não está batendo. E se isso cai, aí muda completamente o cenário, embaralha todas as cartas. Quem não estava... Eu não preciso embaralhar minhas cartas, porque
eu estou considerando, estou levando em conta isso já faz muito tempo. Quem acompanha a quinta técnica sabe que eu estou martelando nessa tecla há muito e muito tempo, né? Mas, enfim. Vamos lá, então. Próximo, Juninho. Próximo. Igual 4 do deck. Então, Dual Back. Você tem dois Fibonacci aqui. Dual atingiu o seu terceiro nível de correção Fibonacci. Então ele já pagou aí tudo que ele precisava pagar aí de prenda por ter subido de 1996 até 2008, impressionantes 48.616, 48 mil, é isso mesmo que eu falei, 48.616. Aí caiu 98% a partir do topo lá de 2008 e agora está reagindo, fez uma formação de cabeça e ombros e a invertida, né? E que projeta um objetivo de 2,70, que é para onde eu acho que nós entendemos que o mercado está indo agora. Agora, depois disso, não sei, eu acho que aí, então o mercado cumpriu uma fase, né, um ciclo, né? Teve essa alta toda, teve essa baixa toda, aí nós vamos ter que esperar para ver o que nós vamos poder analisar a partir daí. Eu não acho que isso aqui seja necessariamente a reversão, o início de uma tendência de alta duradoura. Nós temos que ver primeiro, a única coisa que dá para ver aqui é o seguinte: se nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 ondas de alta. Se nós tivermos 5 ondas de alta, 1, 2, 3 de baixa, ABC, então nós teremos condições de dizer que esse processo aqui teria sido a onda 1, onda 2, e aí nós podemos esperar a onda 3, onda 4 e onda 5. Né? Mas, por enquanto, isso aqui pode muito bem ser A, B, C e o mercado pode cair mais. Por que pode cair mais? Porque se os Estados Unidos começar a cair, vai cair tudo que se chama ação, equity, stock e etc. Né? Isso eu aprendi com um amigo meu, Ian Ritchie, meu companheiro também de algumas corretoras em que nós trabalhamos juntos. E ele me dizia que quando dá uma geada no café, Fausto, qualquer pozinho preto vira café. Ou seja, quando dá geada no café, sobe chocolate, sobe todos os tipos de café, sobe café do Brasil, café de todo canto, enfim. E eu até carrego outras commodities, como o cacau, por exemplo. Né? Açúcar sobe também. Sobe o primeiro mês cotado, o segundo mês futuro cotado, os Nova York, São Paulo, sobe tudo. É isso aí. Quando cai em Nova York, cai o mundo inteiro. A analogia é essa. Júnior. Próximo, dólar comercial, do Google e do Javier. Dólar comercial. Temos aqui algumas considerações importantes sobre o dólar comercial. Bem, os preços chegaram lá no topo de 2002, foi 4,20, né? Mas acontece que isso aqui é um gráfico não indexado, né? Se a gente indexasse esse gráfico, a gente teria uma visão bastante diferente, né? Mas vamos ver aqui o que esse gráfico está nos mostrando. Está nos mostrando que ele fez uma... Está nos mostrando que nós tivemos uma perna de alta. Tivemos duas pernas de alta. Primeira perna. Não, desculpa. Isso aqui, na verdade, é a projeção desse processo de fundo aqui, que nós projetamos para cá, e foi exatamente lá que chegou. Né? Agora, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós tivemos dois movimentos de alta, e agora, hoje nós tivemos o rompimento desse nível de suporte, um rompimento bastante claro, definido, e isso aqui simplesmente projeta essa amplitude aqui para baixo. E essa amplitude sendo projetada para baixo traria o dólar para 3,20,
3,25 aproximadamente, ou 3,30. 3,30 que é esse topo que aconteceu em março de 2015. Então, essa é a situação. O dólar caindo, o Bovespa pode subir, pode andar de lado ou pode cair. Mas, normalmente, a correlação entre dólar e Bovespa é dólar em alta, Bovespa em baixa. Dólar em baixa, Bovespa em alta. Então, essa indicação do dólar é ponto para o índice Bovespa subir mais, né? Agora é saber o que vai acontecer lá nos Estados Unidos, porque se, repito, insisto, se os Estados Unidos começar a cair, e como eu disse e insisti, eu acho que dessa vez a queda não vai ser, dessa vez se houver a queda, tem grande chance de ser a grande queda, que vai colocar os preços numa tendência de baixo, tirar os preços lá daquele topo que eu estava mostrando para vocês, né, desse topo aqui, vamos dar nome aos bois. Estou mostrando aqui o S&P, né, vai tirar os preços desse topo aqui. Se for a queda que vai tirar os preços desse topo, que significa que vai romper esse nível de suporte aqui e vai projetar esse tanto aqui para baixo, vai corrigir Fibonacci desse processo de alta que começou no subprime, ou seja, vai fazer os preços perderem aproximadamente 27% do valor. Se isso acontecer, o mundo vai perder 25% dos seus ativos, do seu valor. E, logicamente, nós vamos ter consequências, porque isso é um processo, um moto contínuo aí que faz com que haja um festival de puxação de freio de mão mundo afora, e aí salve-se quem puder, né? Eu me preocupo muito com o Brasil, porque da outra vez que houve uma queda, que foi em 2008, nós estávamos muito bem, obrigado. Agora nós estamos na UTI. Então, se vier coisa ruim dos Estados Unidos com o Brasil na UTI, não vai ser boa coisa. Vamos ver como é que isso vai se balancear aí com a possibilidade de nós termos aí o Brasil sob nova administração, vamos dizer assim. Então é isso. Dólar em baixa, mas eu teria um pouco de ressalvas aí para entrar vendido atualmente no dólar. Júnior. Próximo é BBAS3. Então, o BBAS3 nos trouxe um prejuízo hoje. Nós tivemos a nossa posição liquidada. E por que vendemos essa posição? Vendemos porque entendíamos que os preços estavam numa possível reta de resistência, que era reforçada por esse possível canal de baixo, e depois dessa alta espetacular nós tivemos um shooting star. Então achamos que isso teria sido suficiente, mas não foi o caso. O nosso stop estava acima do shooting star. Vamos ver aqui no intraday o que o mercado fez, e hoje fomos estopados. É chato quando a gente não consegue mexer o stop. Bem, a posição foi feita ontem, nós fomos estopados hoje. Isso aí não é das melhores coisas, né? Mas não tem problema, perdemos, foi para o nosso currículo aí uma perda de 7%. Nós temos 6 posições em aberto, cada uma delas tem aí possibilidade de 20% de ganho, pelo menos, né? Talvez até mais, porque a gente só opera posições com um potencial de lucro prejuízo de 2,5%. Como geralmente o potencial de lucro está lá por volta dos 5%, então a gente está aí com possibilidade de ganhar 15%, em torno de 15% pelo menos, né? Mas agora com essa alta volatilidade, os stops estão a mais do que 5% de distância, né? Então quando o stop está a 5% de distância, você está com possibilidade de perder 5% do que você investir naquela posição, né? Como nós temos uma volatilidade maior, a gente está aí entre 5% e 10%. Para você tomar uma posição cujo risco seja 10%, você então tem que ter a possibilidade de lucro de 2,5 vezes isso, que dá 25%. Né? Então é isso. Então, isso é o índice, é o Banco do Brasil no gráfico intraday.
Não tivemos nada que possa ser chamado de reversão hoje no intraday, né? Mas como nós tivemos uma sombra aí razoável, estamos num nível de muita resistência, eu estou esperando pelo menos uma correção aí próximo desses níveis, né? Estou entendendo também que o mercado acha que o Banco do Brasil é uma das ações que se beneficiaria muito se houver a troca de direção, né? Se o Brasil for para nova direção. Então, nós continuamos baixistas no médio e longo prazo. Por quê? Porque nós entendemos que isso aqui tudo foi rompido, nós entendemos que Fibonacci está longe de ser tocado ainda. Esse aqui é um processo de reversão de uma tendência de longo prazo de alta para uma tendência de longo prazo de baixa. Então, continuamos baixistas médio e longo prazo e, infelizmente, indefinido aí no curto prazo. Júnior. Ricardo 4. Temos quantas ainda, Júnior? Ricardo 4 mais 4. Então, já estamos aí passando o nosso tempo regulamentar. Vou fazer um jogo rápido aqui nessas próximas. TK4. Chegamos na reta suporte, subimos. O que podemos fazer é traçar Fibonacci. Vemos que o mercado estaria se aproximando de Fibonacci, do primeiro nível de correção Fibonacci dessa baixa, aqui pelos 52. Acho que boa chance dos preços chegarem lá. Temos também uma reta de resistência que pode ser traçada aqui, que foi rompida. Isso então reforça a ideia de que os preços devem chegar pelo menos aí nos 52. No curtíssimo prazo, isso aqui está um pouco de cara de... pouco não, bastante cara de deriva, né? Que indicaria perda de força desse movimento aqui e poderia fazer os preços fazerem um pullback para a antiga reta suporte antes de subir. Logicamente que tem que combinar com os russos, né? Nesse caso tem que combinar com os americanos, né, gente? Isso tudo tem que acontecer num cenário de os Estados Unidos não caírem, né? Então, um detalhe importante é que nós corrigimos o primeiro nível Fibonacci, né? Isso não quer dizer que está pago a prenda, não. Ele pode, depois de corrigir 50%, pode corrigir 0,68, que seria uma queda para os R$15, né? Sair dos atuais 47 e para os R$15 aproximadamente. Júnior. Próxima CEMIG, mercado de elétricas. Praticamente corrigimos 50%, não, primeiro nível Fibonacci, mas ainda não, né? Na verdade estamos um pouco longe disso. Encontramos resistência aqui nesse nível. Será que isso é uma bandeira? Não sei dizer. Isso também pode ser uma bandeira sim. Quando a gente tem dúvida, eu costumo ir para o... Será que eu não cliquei aqui? Eu costumo ir para o... Tem um problema aqui com o nosso servidor de gráficos intraday. Você consegue puxar um intraday aí, Juninho? Fazer o gráfico de novo. Hã? Ah, sim, já sei. Eu estou sendo informado aqui que estamos com os servidores em manutenção. Mas tudo bem. De qualquer maneira, a gente está indefinido no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Se os preços romperem esse topinho aqui, que está 7,90, eu acho que daí tem chance de eles colocarem essa amplitude aqui para cima, levaria eles para os... Vamos pôr isso aqui, né? R$14. Ok, prontinho, fornecimento. Eu falava, né? Aqui a gente vê com mais clareza que o mercado primeiro caiu e depois ele
acumulou, né? Talvez isso seja uma bandeira de baixa, né? Intraday, isso aqui pode cair mais, e aí quando a gente vai para o diário, a gente eventualmente pode ficar com A, B, C e o mercado continua a cair. Então, indefinido aí no curto prazo e continuamos baixistas médio e longo prazo para PK, desculpem, CEMIG. Júnior? Próxima é LET 3. Opa, ação defensiva, fechamento na máxima do dia, mas no meio dessa grande acumulação, vai provavelmente testar essa reta suporte aqui lá pelo 7,50, pode estender isso até 8, mas aí é que nós temos que ver, né? Grande lateralização, tendência lateral aí, 1, 2, 3 anos praticamente de tendência lateral, dentro dessa grande acumulação aqui, muito difícil fazer prognósticos para esse ativo. A não ser que isso aqui no longo prazo, ele vai começar, por exemplo, a gente vê com mais clareza, isso aqui parece uma acumulação de continuação desse processo de baixa aqui. Então, baixistas aí, curto, médio, longo, na médio e longo prazo, indefinido talvez com um pouco de viés de alta para o curto prazo. Júnior, para LET 3. Júnior. Próxima. Próxima é SUSBIC. Suzano. Mensal ficou feio, hein? Vamos voltar para o diário aqui. Mas o mercado foi praticamente até o topo histórico, né? Então, o IPO dele foi em 94. É isso? Eu falei besteira, será? Eu já estava numa acumulação lateral, não dá mais para a gente falar de Fibonacci. A gente pode sim falar de Fibonacci daqui. Isso é errado, agora sim, Fibonacci, se a gente tiver correção Fibonacci, os preços, e eu acho que nós devemos ter essa correção Fibonacci, nós iríamos aí para R$10. É para lá que eu acho que os preços estão, não sei se tem trade, né, porque já caiu muito, e acho que comprar nem pensar. Júnior. Última, LET 3. Light 3, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não havia feito, essa interrompida, mas que para a gente passar isso aqui, ou talvez isso aqui, né? Então aí a gente tem esse processo de baixa aqui, esse processo aqui, e eu acho que dá para a gente passar. Eu não vou fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me parece possível uma correção a níveis Fibonacci aqui, agora está quase lá. Então, não sei se tem muita coisa para fazer com esse ativo, não. Vai chegar em níveis de resistência importantes, eu ficaria de olho para também, não é um ativo que me inspira aí, difícil. Acho que é de baixa, pode subir um pouco mais. Em termos retas aqui, em 2 pontos só, muita embaralhação. Vamos mudar de turma, de ativo. É isso aí, minha gente. Muito obrigado por terem assistido, comparecido aqui na nossa Quinta Técnica. Nós publicamos essa Quinta Técnica no YouTube. Se você nos assiste no YouTube, saiba que você pode nos assistir em tempo real na quinta-feira, toda quinta-feira, 15 minutos após o fechamento do mercado. O mercado está fechando às 6, a partir da semana que vem, segunda-feira, começa a fechar às 5, portanto, semana que vem, Quinta Técnica às 5h15. Voltamos para o horário mais baixo, mais cedo, das 5h15. É isso aí, muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana, grandes emoções agora, talvez, no